edição do Urbanview. E hoje o nosso tema é: Lei de Zoneamento, a cidade de São Paulo terá um crescimento mais sustentável? O projeto de lei que trata da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei do Zoneamento da cidade de São Paulo, está sendo discutido na Câmara Municipal e é um conjunto de regras que define as atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da capital paulista. Para falar sobre o assunto, aqui ao meu lado, Odair Senra, vice-presidente de imobiliário do Sinduscon São Paulo. Bem-vindo, Odair. Prazer ter você aqui, viu? Obrigado pelo convite, muito obrigado por tudo. Bom, lembrando que quem nos assiste ao vivo pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br, tá aí na tela para você participar. Ou votando também, outra forma de você participar ao vivo do Urbanview é você votar na nossa enquete do dia, lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: na sua opinião, a Lei de Zoneamento de São Paulo é... Primeira opção, muito boa em todos os seus aspectos. Segunda opção, boa, mas pode evoluir em alguns pontos. Ou terceira opção, ruim, não trará benefícios para a cidade. Eu aguardo a sua participação lá no site da Urban Systems. No final do programa a gente traz o resultado da enquete e o Odair vai discutir um pouquinho com a gente desse resultado. Então participe, já estou aqui a postos aguardando o seu comentário por meio do e-mail e também o seu voto na enquete do dia. Bom, Odair, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho sobre a história do Sinduscon. Como é que foi o início? Eu sei que já é uma instituição de longa data, não é? O Sinduscon é uma entidade patronal, fundada em 1934, tem mais de 80 anos, e ela nasceu porque, naquela época, começaram a nascer os sindicatos dos empregados. Então, os construtores acharam por bem ter um sindicato patronal para até ter um meio de negociação mais justo entre as partes, empregados e patronal. Então, um sindicato estadual muito ativo, com sede própria na rua Dona Veridiana 55, e que tem realmente funcionado, colaborando para a construção civil de forma geral. É de 34, é isso? 1934. Ok, muito bem. E agora entrando um pouquinho também no nosso tema principal do Urbanview de hoje, a gente vai falar sobre o principal objetivo da Lei de Zoneamento de São Paulo. As regras do zoneamento definem, por exemplo, onde é que é permitido comércio, indústria e residências e como é que os imóveis devem ser construídos nos terrenos de forma que tenham a melhor relação com a vizinhança. É isso, Odair? É isso mesmo. Eu acho que é importante comentar que a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo é uma lei que complementa o Plano Diretor Estratégico. Então, nós tivemos a atualização do Plano Diretor Estratégico em agosto de 2014, o ano passado. Mas a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que ainda vigora, é a lei anterior, a 13.885. Que na verdade complementou o Plano Diretor de 2002, de forma que agora, nesse momento, está se atualizando a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação de Solo, cujo projeto já está no Legislativo e que realmente vem para arrumar a nossa cidade em termos urbanísticos e principalmente em termos de uso e ocupação do solo. Exatamente, com relação a isso que você falou, olha só, a cidade de São Paulo já tem uma lei de zoneamento, a 13.885, do ano de 2004, mas ela precisa ser revisada para que fique adequada ao Plano Diretor Estratégico, que é a Lei 16.050, de 2014, que foi revisada em 2014, é isso? Exatamente isso. Então, quer dizer, existem já definições do Plano Diretor de 2014, a Lei 16.050, que já dão um viés para a cidade, mesmo com relação ao zoneamento. Mas o zoneamento é que realmente vai definir os potenciais dos terrenos e principalmente o uso e ocupação dos imóveis em determinados locais. Então, é uma lei muito importante. O Sinduscon participou
da sua elaboração junto à Secretaria de Planejamento, a Secretaria Municipal hoje de Desenvolvimento Urbano, e opinou bastante. Muitas coisas foram aceitas, outras não foram, e nós continuamos insistindo em alguns pontos que nós acreditamos ser importantes para a cidade, para a população, e que ainda não foram considerados. Agora, Dair, tudo muito lindo, a gente define onde pode comércio, aonde pode residência, estaria tudo muito bonito se fosse como no papel. Mas começa uma confusão, porque moradores de bairros residenciais reclamam da proposta de instalação de estabelecimentos comerciais perto de suas casas. Quer dizer, todo mundo gosta da feira, mas ninguém quer a feira na casa da gente, na frente da casa da gente. Como é no caso da Rua Estados Unidos, nos Jardins. A nova lei propõe 5 tipologias para esses corredores. A prefeitura argumenta que essa tipologia é importante para oferecer equilíbrio a esses corredores, atualmente sem vida à noite, e para que pedestres tenham referências a partir dos quais as pessoas se sintam seguras de alguma forma. Odair, você concorda com essa visão da prefeitura? Eu acho que é inevitável que a gente se adapte ao crescimento da cidade. Então, há necessidade de se regular os usos onde já existe um grande movimento. Então, por muito tempo, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva era tido como uma área que podia ter showroom e não podia ter comércio. É alguma coisa que não conversa, quer dizer, você pode ver alguma coisa e não pode comprar, vai em outro lugar. Enfim, agora está se procurando dar alguma forma mais completa. Evidentemente, como você disse, Sandra, agrada a alguns e desagrada a outros. Então, quer dizer, faz parte, mas eu acho que é necessário, sim. Muito bem, agora tem um outro assunto que a gente tem discutido aqui no Urbanville também, que é com relação ao Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Ficou definida uma redução da área máxima de lote para 40 mil metros quadrados. E agora, com a lei de zoneamento, propõe-se reduzir para 15 mil metros quadrados, que é uma diferença razoável aí. Odair, você enxerga essa situação como um retrocesso? O que, de fato, a gente observa é que, aparentemente, um terreno de 15 mil metros pode parecer que sejam poucos. Mas existem muitos terrenos de 15 mil metros que precisam ser utilizados, ser desenvolvidos para empreendimentos, para comércio, para supermercados. E na hora que limita-se o terreno a 15 mil, cria-se uma barreira para terrenos, muitos terrenos de São Paulo que ficarão desocupados e vulneráveis à ocupação de terceiros, de um terreno baldio, enfim. Então não precisaria ser isso. Os 40 mil metros já satisfariam perfeitamente. Eu diria que é um retrocesso. É um retrocesso, uma limitação para o crescimento assertivo da cidade. Exatamente. E com relação a igualar a limitação da área não computável com a área computável de um terreno, isso vai inviabilizar as áreas incentivadas, Odair? Eu acredito que é uma limitação que incomoda também. Porque as vagas de garagem de carros são não computáveis. E já existia um limite anterior. Agora fica mais ainda limitado. De forma que existe o conceito de tentar-se, pela mobilidade, evitar carro. Mas a cultura não se muda de repente. Então, eu acredito que essa limitação vai prejudicar o desenvolvimento de empreendimentos e, com isso, vai levar a custos maiores ao consumidor final. Essa limitação da área não computável com a área computável está muito relacionada também às varandas gourmets, né? Aquele boom que a gente teve aí na década passada. A grande alteração, exatamente. A grande alteração é que as áreas não computáveis não eram suscetíveis a outorga onerosa, ou seja, não eram compradas. E a lei, atualmente em vigor ainda, permite um determinado volume de área não computável em função da projeção do andar térreo. Então, dentro da lei, os empreendedores procuravam usar o melhor possível esse direito que a lei lhe dava.
E aí que apareceram essas varandas gourmets que realmente deram uma tipologia diferente aos empreendimentos e talvez a prefeitura tenha ficado sentido prejudicada por não ter cobrado a outorga daquela área que o empreendedor vendia. Então é esse conflito que está sendo eliminado aí, mas talvez, como tudo, talvez o pêndulo está indo agora só para um lado. Pois é, até porque muita gente fechou essa varanda gourmet, né? E aí fica como área computável. Exatamente, Assim. Uma área útil. Útil, exatamente, Daí. Muito bem, agora você citou a questão das garagens, né? E segundo aí a lei de zoneamento, pretende-se estimular a construção de edifícios garagem próximos à estação de metrô e trem também na periferia para evitar que os automóveis particulares circulem no centro expandido. Odair, você enxerga essa medida como um acerto da administração municipal? Veja bem, tudo tem que ter viabilidade comercial. Um edifício, só edifício garagem, ele tem que ter um terreno compatível, um preço compatível com essa finalidade. Você não vende área de garagem como você vende de apartamento. Então, é válido teoricamente. Agora, existirão terrenos próximos a metrô, áreas de metrô, a transportes, que por isso já são valorizados, que se permite ao luxo de fazer só vagas de garagem, aí é um negócio de viabilidade. Eu acho que é interessante. Será que haverá empreendedores que farão? Tenho dúvida. Será que tem gente acreditando que esse é o caminho? Essa é a minha pergunta. Vai chegar, quem vai pagar tão caro para deixar o carro o dia inteiro no lugar, se é que para viabilizar tem que se fazer alguma coisa cara. O que vale, o que custa no empreendimento, principalmente no garagem, é o terreno. E o terreno é caro nessas proximidades. Então, só para fazer vaga, ele não se justifica, então talvez ninguém faça. Se a prefeitura fizesse subsidiado, mas não vai fazer. Já se tentou fazer garagens subterrâneas, umas parcerias com estacionamentos com a prefeitura, e eu tenho conhecimento que fizeram nas clínicas, Trianon, capaz de ter mais uma, e parou porque não passava na viabilidade. Quem entrou nesses negócios como empreendedor acabou se arrependendo porque o lado público da compensação acabou não vindo. Então, quer dizer, é algo que não está bem resolvido. Agora, a definição de estimular a garagem próximo à estação de metrô, de trem, de ônibus, é válido. Agora precisa ver como que coloca esse ovo em pé. Pois é, talvez um incentivo aí, né, mostrando uma consciência ecológica aí para a população, ou até mesmo mostrar que essa é uma alternativa super assertiva para fugir do trânsito. Eu só vejo uma, a prefeitura compra por X e vende por preço que pode ser fazer garagem. Dificilmente acontecerá. É número. É número. Bom, a questão da mobilidade urbana é uma das questões mais discutidas em uma cidade do porte de São Paulo. Odair, adequar o uso do solo à oferta do transporte público coletivo é um dos pontos principais e necessários para a gente discutir atualmente? O conceito do plano diretor aprovado é exatamente de aproveitar os eixos de transporte de massa para adensar a cidade. Eu acho que está coerente, inclusive com estímulos. Acontece que, por outro lado, o restante, que o mercado está chamando de remanso, no restante criou-se restrições que são extremamente prejudiciais ao custo final. A limitação de 8 andares onde não é eixo é algo que não é compatível com o aproveitamento de áreas mais próximas ao transporte. Mesmo que não seja no eixo, mas sendo mais próximo, usa-se menos o transporte. E no próprio eixo nós temos um problema que é o custo da outorga atual, que ele tem um custo muito alto e vai fazer com que esses imóveis tenham um preço final mais caro. Nós fizemos estudos que, em condições normais comparadas com hoje, o aumento no custo de
venda sem aumento em lucro nenhum vai variar de 5% a 10%, o que é significativo. Então, quer dizer, e por outro lado, nos bairros onde não se pode construir edifícios mais altos, vai se criar prédios caros operacionalmente e caros construtivamente. Um exemplo simples, 2 edifícios de 8 andares é muito mais caro para construir do que um edifício de 16. E os seus condomínios, com certeza, também são muito mais caros. Então, não justifica. Eu considero que é um equívoco do plano diretor o problema da limitação da altura. Pois é, o texto define alturas específicas para as novas construções de acordo com as regiões e as necessidades das cidades. Então, na sua opinião, limitar a altura do empreendimento não garante que os bairros fiquem mais interessantes e heterogêneos, apenas faz com que os preços fiquem mais elevados, é isso? Eu não tenho dúvida disso. O princípio é que, seja o morador, seja o empreendedor, seja o poder público, precisamos ter uma cidade mais bonita, e uma cidade mais sustentável e com uma mobilidade viável, porque a mobilidade é importante. Ao momento que se pode construir menos em algum lugar que se poderia anteriormente, lembrando que todo o coeficiente vai passar de máximo 1 para 2. Então, quer dizer, tudo isso vai levar a espalhar a cidade. As pessoas precisam morar o mais perto possível, mas onde pode comprar. E você passa a ter distâncias onde prejudica a mobilidade. Ou até criando as cidades dormitórios em volta do município de São Paulo, onde as pessoas passam a morar no outro município e trabalhar em São Paulo, que também cria uma mobilidade inconveniente para o município de São Paulo. Fica uma cidade que não é inteligente, caótica. não é? Caótica, não é? Caótica, exatamente. Olha aí, a consequência disso seriam que os bens imóveis ficariam mais caros, a produção imobiliária na cidade arrefeceria e as diversas atividades econômicas, após um período de estagnação, entrariam inevitavelmente em declínio. É uma posição bem negativa, mas é a real. É a real, porque não tem como ser diferente. O adensamento planejado, ele é bom para todo mundo. Tem que ser disciplinado, tem que seguir o urbanismo, tem que ser, enfim, mas não pode jogar as pessoas para longe dos centros. Muito bem, agora voltando um pouquinho para o texto novamente, a qualificação paisagística dos espaços públicos também é um dos objetivos aportados e propostos na lei do zoneamento? E acho muito positivo. Como é que funciona isso, essa questão da qualificação paisagística? Realmente, como foi estudado esse processo? O atual plano diretor e mesmo a lei do zoneamento tem um viés de sustentabilidade muito grande. Então, inclusive, tem a cota ambiental que está entrando neste bojo, ou seja, a atenção às áreas públicas que possam ser de fato utilizadas com sustentabilidade, com muito verde, é importante se dê muita atenção. Eu acredito que isso vai valorizar a cidade, vai valorizar os bairros e é um item que a prefeitura pode contribuir muito, como tem contribuído. Pois é, como é que funciona a questão da cota ambiental que você acabou de colocar? De acordo com o texto, como é que ela vai funcionar? A cota ambiental é algo positivo, que faz com que o empreendedor de um edifício comercial, residencial, ele tem que dar contribuições em função do que ele compra, de outorga, colocar cotas ambientais, inclusive em função de dimensões de árvore, de áreas permeáveis, enfim, ele tem uma teoria muito boa. Existe uma complexidade para se ainda operar isso, mas eu acredito que mesmo nessa revisão junto aos vereadores,
vá se chegar a um bom termo, porque é algo, se for muito complexo, as pessoas não utilizam pela complexidade e acaba não pegando. E numa lei que não pega não é bom para ninguém. Então, é positivo, tem que ser mais trabalhado, como vem sendo trabalhado por nós, pela própria prefeitura, para ser operável. Pois é, qual é o caminho, o melhor caminho, vamos colocar assim, para esse entendimento? Porque se a gente for verificar um benchmark nos Estados Unidos, na Europa, quer dizer, tudo isso já é um pouco mais alinhado, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas já é um pouco mais alinhado esse processo. O que a gente pode aprender disso tudo? Tudo é o mercado que manda, porque o mercado que é o patrão. Então, tudo aquilo que traz algum benefício, mas tem um custo exagerado, ele acaba inviabilizando. Então, se a cota ambiental for bem dimensionada, de forma que não seja exagerada para quem vai ter que fazer, é positivo. Mas é cultural, então nós vamos ter que ter um prazo de adaptação. Esse prazo de adaptação vai fazer com que empreendimentos, tenhamos menos empreendimentos num determinado prazo, e com isso a escassez do imóvel vai ter o aumento do preço de venda do imóvel, o que não é bom para ninguém. Mas é uma cultura que tem que ser criada, e acho que é válida. Pois é. Agora, Odair, você acha que para compensar essa crescente perda do poder de compra desses consumidores, a estratégia adotada pelas empresas vai ser diminuir cada vez mais as dimensões dos imóveis, produzindo ou afastando também sua produção dos grandes centros, indo para municípios vizinhos, como é o que já acontece, né, Odair? Com Jundiaí, Campinas, essa região. O plano diretor novo, os eixos de transformação urbana, eles estão trazendo uma nova tipologia para as edificações, principalmente nesses eixos. Isso, como a outorga está num preço alto, o terreno vai custar mais caro, seja pagando para o proprietário, seja pagando a outorga para a prefeitura e comprando potencial. Com isso, você tem áreas privativas para se vender de um valor muito caro. E o que custa mais no negócio imobiliário é o terreno. Porque o tijolo, se eu vou colocar o tijolo aqui ou lá em Santo Amaro, o tijolo custa o mesmo. Pode variar um pouco o transporte, até um pouco. Mas o fato é que o custo do terreno é que leva. Então, para ter-se moradias, ou mesmo comércio, a preços viáveis tem que se diminuir a área privativa. Diminuindo a área privativa, cada vez nós temos unidades menores e acho que essa é a regra para se poder ter moradia nesses lugares de terreno mais caro. Pois é, em São Paulo a gente chegou ao absurdo de ter apartamento de 14 metros quadrados. Quer dizer, absurdo também, entre aspas, porque acredito que atende uma determinada demanda, enfim. É cultural, quer dizer... Mas 14 metros quadrados realmente é bem pequeno. Então, tem uma cultura e tem também, vamos dizer, o empreendedor, ele nunca fará nada sem uma pesquisa e se não sabe quem vai comprar e por quanto vai comprar. O negócio imobiliário, ele tem muita responsabilidade, é uma atividade de capital intenso e de muita responsabilidade. Você, por mais que tenha dinheiro, comprar um terreno, construir um prédio, mesmo que tenha dinheiro para tudo isso, se o produto não estiver certo, ou seja, se o produto não tiver do tamanho do bolso do comprador, aquilo ali é um elefante branco que quebra qualquer um. Então, quer dizer, só se vai se fazer se tiver mercado. Mas a tendência realmente é cada vez as pessoas sacrificarem um pouco mais para poder, o conforto, para poder estar morando perto, no local que se deseja e perto de tudo. Pois é, antes do programa começar, a gente estava conversando um pouquinho sobre um tema que, inclusive, nós já havíamos discutido aqui no Urbanville, que é a outorga onerosa. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque é um tema que gera discussão. Existem pessoas que são
contra, e existem pessoas que não tem realmente o que fazer, a prefeitura tá correta. Agora, parece que a discussão está gerando mais em torno do valor dessa outorga, é isso? O fato é que na outorga onerosa, no fundo, é a parte do valor do terreno que o poder público tirou do proprietário do terreno e ela passou a vender para o empreendedor. Então, até que o proprietário do terreno se acostume com esse valor que ele perdeu, ou seja, o terreno dele, ele podia construir 2 vezes, chegava até 4 vezes. Então, esse terreno tem um valor potencial forte e vale mais quando pode construir 4 vezes. Ao momento que só pode construir uma vez e tem que comprar mais 3 da prefeitura, esse custo ele ficou num primeiro momento nos 2 lados, e onde vai no produto final, e aí você inviabiliza muita coisa. No plano diretor de 2002, onde se criou a outorga onerosa, a prefeitura, nas suas análises, considerou, isso foi muito dito no plano, na elaboração do plano diretor, que o valor arrecadado pela prefeitura dessas outorgas foi muito pequeno. E com isso, então, criou-se as fórmulas que levaram demais. Agora, mais uma vez, quer dizer, se o empreendedor, ele não é dono do terreno, ele vai comprar terreno de quem já tem. Se ele pega, faz conta de quanto custa o terreno, quanto custa a outorga, quanto custa a construção, ele vai verificar se existe poder aquisitivo e o bolso para comprar. Se tiver, ele faz, senão ele não faz. Então, pode-se ter uma baixa arrecadação por não se comprar outorga. Hoje nós estamos vendo isso na operação urbana Água Branca, uma nova operação, que foi revista a operação, onde os valores da CEPAC, por ser operação, não é outorga, estão muito altos e está quase que já entendido que a operação Água Branca não vingou. Estamos tendo audiências na Câmara com os vereadores da Câmara Municipal, para que eles querem saber por que não vingou, e os empreendedores, nós tivemos com o Sinduscom lá, explicando que o valor, o custo da outorga está inviabilizando os empreendimentos. E o empreendedor faz se ele quiser, ou seja, se tiver viabilidade, senão ele não faz. Da mesma forma, tudo aquilo que é exagerado acaba inibindo e as pessoas vão fazer outras coisas, outros negócios, e a cidade não cresce como foi planejado. Pois é, por falar em crescimento das cidades, eu queria conversar com você sobre as fachadas ativas, que também é um tema bem recorrente, né, na mídia atualmente. Qual a sua opinião? Olha, a fachada ativa, ela conceitualmente, ela tem muito valor. Quer dizer, é dentro do princípio de contribuir para a mobilidade. Se as pessoas têm as suas necessidades comerciais próximas à sua casa, vai a pé ou vai de metrô, enfim. Então, dentro dos eixos existe esse estímulo da fachada ativa. Existe ainda algumas dificuldades que são principalmente de estacionamento. Quantas vezes nós deixamos de parar num estabelecimento comercial porque você não tem onde parar o carro? Então, é um problema. E se você contar só com a população dos prédios vizinhos, esse comércio não vai para frente. Então, tem lados positivos e tem dificuldades a serem vencidas. Como toda lei nunca é perfeita uma primeira vez, eu tenho certeza que deverá ser ajustadas ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, conceitualmente, é algo positivo, sim. Pois é, a discussão é muito importante, né? Só o fato de trazer à tona esse assunto, na verdade, todos eles que a gente está discutindo hoje aqui no Urbanville já é muito bom. E tem um lado do uso, porque é muito difícil um empreendedor, um construtor, um incorporador, ele fazer uma loja comercial num prédio residencial usando a fachada ativa e controlar seu uso. Aí vem um problema, dependendo do uso, acaba desvalorizando as residências.
E muita gente pode não comprar um apartamento sem saber o que vai funcionar lá embaixo do prédio dele. Então, isso também tem que combinar com os russos para ver como vai ser. E o comprador de imóvel, o consumidor, ele é exigente, ou seja, ele compra aquilo que lhe convém. E ele não está lá para fazer cultura com o dinheiro dele. Então, quer dizer, acho que é positivo, acho que vamos ter uma fase de adaptação e depois as correções nas leis, que eu acho que sempre são necessárias. Por exemplo, essa questão da limitação dos comércios seria, por exemplo, alguém comprar um apartamento e na parte de baixo ter um sex shop, né, que deixa de alguma forma desconfortável, ou uma lotérica que tem filas enormes. Seria nesse sentido? Nesse sentido. E também alguma coisa que pode perturbar com relação a barulho, um bar que tenha atividade noturna, embora exista a lei do silêncio com regras decibéis, a gente sabe que isso não é tão simples de fiscalizar. Mas a fachada ativa é positiva, a ideia, ela tem que ser praticada para ver como se comportar e corrigir a legislação no seu tempo. E com relação às leis, a lei de zoneamento relacionada às moradias populares, de que forma ela pode ajudar? Então, o plano diretor, ele exagerou na definição das zonas de interesse social. Conceitualmente, se falta moradia popular, e falta, nos maiores centros onde falta moradia, vamos incentivar para fazer. Mas não adianta, se não ficar em pé a viabilidade financeira, ninguém faz. A menos que a prefeitura desse subsídios, que ela também não tem condição de dar. Então, quer dizer, esse excesso de áreas de ZEIS, eu diria também que pode ser um tiro no pé. E podem ficar áreas vazias, degradadas, com atividades ruins, invasões, ocupações de desocupados, e do lado de alguma coisa boa. Ou seja, pode ser um defeito do local quando foi intencionalmente feito para fazer alguma coisa. E depois também você ter apartamentos de alto poder aquisitivo e você colocar um apartamento de baixo poder aquisitivo, não adianta, não conversa. Então, vamos esperar o que vai acontecer, mas o excesso dessas áreas também eu considero que não seja positivo. Pois é, você tocou nesse assunto e é muito importante, porque a prefeitura quer garantir a produção de moradia popular nas zonas especiais de interesse social, que são as ZEIS, sobretudo as ZEIS 1. ZEIS 1, que são aquelas zonas com presença de favelas ou loteamentos irregulares, já regularizados ou em processo de regularização, é isso? É isso mesmo. Basicamente, nesse local é onde... Tem ZEIS 1, 2 e 3. Tem mais 2 e 3 do que 1. Mas o conceito de resolver essas zonas em termos habitacionais sem movimentar o povo que utiliza é também válido. Não é tão simples, porque depende de recursos. E o poder público, não pondo recurso, o empreendedor não vai colocar se não tiver um mínimo de margem para poder viver. Pois é, ao mesmo tempo o objetivo é permitir que se transformem esses locais, né, se transformem em bairros como qualquer outro da cidade, quer dizer, enfim, com todas as classes sociais, enfim, todos os tipos de trabalhadores, basicamente isso. A inclusão social, eu acho que é válida, mas ela é complexa. Você acha um pouco utópica isso? Eu acho que vale a tentativa, mas há um risco muito grande, como no primeiro plano, as ZEIS ficaram todas inativas. Não conseguiu se fazer. Onde tinha ainda os terrenos vizinhos que podia fazer os terrenos HP, PM, o padrão médio, um compensava o outro, mas era uma ginástica para fazer. Quer dizer, se não ficar em pé a viabilidade financeira e não tiver subsídio, que eu acho que não deve ter mesmo, as coisas têm que viver sem subsídios públicos, nós temos que saber aprender a viver assim, as coisas não saem. Então, e um empreendimento não sai por decreto.
Bom, segundo o relator do projeto de lei que revisa a lei de zoneamento, que é o Pulo Frange, os grandes empreendimentos que são construídos na cidade com tamanho a partir de 20 mil metros quadrados se obrigam a destinar 10% da área construída para habitação de interesse social. Essa diferença pode ser compensada em terreno, em habitação de interesse social, em valor calculado desse empreendimento para depósito no Fundo de Desenvolvimento Urbano. Odair, você concorda com esse mecanismo que pela primeira vez é utilizado aqui em São Paulo? Realmente é isso. Quando tem mais de 20 mil metros, você é obrigado ou fazer no mesmo local ou comprar um terreno e fazer em outro local, compensando, apesar de você ganha mais um potencial de 10% no terreno que você tem, ou pagar para um fundo. Toda vez que se faz uma obra junto com uma outra, só vai ter o habite da obra principal quando tivesse o habite dessa outra obra. Você começa a vincular muitas obrigações que ficam difíceis de ser atendidas. Então, a tendência de quem tiver mais de 20 metros quadrados é tentar comprar, pagar para o fundo em dinheiro. Mas ainda não está regulamentado. Então, ele precisa ser regulamentado e ver como vai acontecer isso, porque, com certeza, as pessoas, para ficar livre de obrigações subjetivas, vão querer pagar essa moradia pelo fundo. E, mais uma vez, esse fundo, não sabemos se vai construir, vai ficar parado, porque o poder público tem um poder de execução muito baixo. Muito bem, a gente está chegando ao final do UrbanView de hoje, mas antes eu quero dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete lá no site da Urban Systems. A pergunta foi, na sua opinião, a lei de zoneamento de São Paulo a gente teve um empate aqui na terceira e segunda posição. 25% disseram muito boa em todos os seus aspectos. 25% também disseram boa, mas pode evoluir em alguns pontos. E 50% diz ruim, pois não trará benefícios para a cidade. Então, veja, olha que interessante, que resultado interessante. Quer dizer, as pessoas estão pessimistas aí, né? Mas eu, particularmente, acredito que tudo que gera uma movimentação na primeira instância também gera repulsa um pouquinho, será? É normal. Será que é esse estresse inicial aí das mudanças? As mudanças sempre incomodam. Então, eu acho que tem que ter as mudanças. A prefeitura, eu diria, ouviu muito os empreendedores através do Sinduscom, através do Secov, através das BER, mas também existem uns princípios de conceitos dentro do corpo técnico da prefeitura que são imexíveis. Então, aí somente o tempo vai dizer que não funcionou e aí modifica essa lei. É assim. Pois é, eu fico com a outra metade que diz muito boa em todos os seus aspectos, 25%, mas 25% boa, mas pode evoluir em alguns pontos, é 50% também, não é, Odair? É isso mesmo. Muito bem, eu conversei hoje com Odair Senra, vice-presidente de imobiliário do Sinduscom São Paulo. Odair, obrigada pela sua presença, pela sua participação, a entrevista foi ótima. Sucesso aí, viu? Muito obrigado, acho muito importante um programa que esclareça esses pontos complexos, técnicos, da cidade onde nós estamos vivendo todos os dias. A casa é de vocês, voltem sempre. Muito obrigado. Muito bem, obrigada pela presença no UrbanView de hoje. Nós nos vemos na próxima quarta, dia 16 de dezembro, às 17 horas, no último programa UrbanView do ano. Nosso papo será com Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, que fará um fechamento e apresentará algumas perspectivas para o ano que vem. Uma ótima semana e até lá. Tchau. Tchau, tchau.